Bem, Rafael, bom dia também para você, bom dia para a Diene, para todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Bom dia, Rosi. Seu áudio tá bom, a gente está te ouvindo bem, só peço para você baixar aí o retorno, que está fazendo um pouquinho de eco. É o retorno que você está usando também para nos ouvir aí, acho que no computador. E aí fica tudo certo. Bom, vamos que vamos. Hoje temos coluna de política para tratar dos dados do Fórum de Segurança Pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, Rosiane? Inclusive temos um entrevistado para falar sobre isso conosco, não é? Isso mesmo, Rafael. Deixa eu ver se eu consigo tirar a caixinha, colocar um pouquinho mais longe do microfone. Tá tudo ok? Mudou alguma coisa? Mudou, a gente está te ouvindo mais limpo agora, sem aquele eco ali no final que pode até dar uma atrapalhada para você passar aqui as informações, né, para poder ter a qualidade que merece para passar os detalhes e as análises aqui também. Então vamos lá. Vamos sim. Olha, ontem foi divulgado o 17º Anuário de Segurança Pública no país inteiro. E, mais uma vez, o Estado do Amazonas é destaque nos dados ruins da violência, né? E tem uma série de ângulos para a gente falar a esse respeito. Bom, por isso que a gente convidou hoje para participar aqui com a gente o professor Fábio Candotti, que é um especialista na segurança pública, é professor da Universidade Federal do Amazonas, participa também de muitos levantamentos do Fórum de Segurança, ele é cientista social, professor da Universidade Federal do Amazonas e coordenador do coletivo de pesquisa Ilhargas, Cidades, Políticas e Violências. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Rosiane, bom dia a todos os ouvintes, bom dia à equipe da Band News Difusora. Prazer estar aqui. Muito bom dia, professor. Bem-vindo conosco aqui, obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui para esses próximos 10, 15 minutos aí para a gente fazer uma entrevista bem bacana. E a Rosiane, que assina esta coluna, já faça as honras, por favor, Rosiane. Sim, a gente vai começar pelo enquadramento que chama mais atenção já de algumas publicações do Fórum, que são as mortes intencionais, as mortes violentas. A gente viu no ano passado que, em que pese um movimento de decaída, de decréscimo desses registros em vários estados, e a razão ali era a pandemia, aqui no estado do Amazonas, que sofreu uma das principais consequências, o estado que mais teve fechamento também, em função, né, da crise do colapso do sistema de saúde, nós tivemos um aumento, a nossa seta foi para o outro lado, um aumento das mortes violentas. Esse ano há uma diminuição percentual, no entanto, o Amazonas continua como um dos 3 estados de maior registro de mortes violentas, né? O Amapá é um outro estado da região norte que também tem um índice altíssimo, 50,6 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes. O índice do Amazonas é 38,8 mil mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Só que em números absolutos é muito diferente. Os dados do Amapá são 371 assassinatos, no Amazonas 1.531 assassinatos em 2022. E aí a gente tem que situar Manaus também, antes de colocar a fala para o professor Fábio Candotti para analisar esses dados. Manaus aparece como a 23ª cidade mais violenta do país quando se olha por esse índice de mortes violentas. O índice do Amazonas, eu havia dito, 38,8 mortes a cada 100 mil habitantes. De Manaus, é 53,40 para 100 mil habitantes, o que coloca a cidade como a 23ª mais violenta do país. A média nacional é 23,4 mortes para cada 100 mil habitantes, o que também não deve ser um parâmetro muito aceitável, né, professor Fábio Candotti? Por favor, analisa para a gente esses índices. Então, vamos lá. Em relação ao último dado que você apresentou, eu gostaria de chamar a atenção que Manaus aparece nessa lista de 20ª, como 23ª cidade com maior taxa de mortes violentas, mas como terceira capital, né? E ainda a segunda cidade grande, com mais de 1 milhão de habitantes. É uma capacidade, se não me engano, está ali por volta de 500 mil pessoas. Muitas dessas cidades que aparecem primeiro, algumas muito marcadas já por questões de violência, como Altamira, também aqui na região norte, mas também, às vezes, tem um índice um pouco inflado, porque acontecem cidades muito pequenas que acontecem um conjunto grande de mortes num determinado período, e isso infla um pouco o dado e não diz respeito à própria dinâmica. Manaus tem uma dinâmica de violência. Professor,
Só para pontuar, para ficar bem claro para todo mundo que o senhor acabou de destacar, além de ser a 23ª entre as cidades, entre os municípios, entre as capitais, é a terceira, é isso que o senhor colocou? É a terceira, Macapá, Salvador, Manaus. E entre as grandes capitais, grandes metrópoles, é a segunda, Salvador, depois vem Manaus. Certo? Então, a gente tem, de fato, uma quantidade de mortes e uma proporção de mortes por população há algum tempo que coloca Manaus ali entre 50 e 70 cidades mais violentas do mundo, sendo que a gente tem cerca de, né, centenas de milhares de cidades. Né? E parece, às vezes, que a gente não leva isso a sério, né? Que isso não é um grande problema. Né? Quando a gente sai de Manaus, sai do Brasil e fala que mora em Manaus, as pessoas perguntam: como é que você mora numa cidade como essa, com tantas mortes? Né? E como é que você mora num estado como esse, com tantas mortes? Né? E parece que isso não é um problema. Parece que a gente não precisa tentar entender minuciosamente o que está acontecendo com a gente. Né? Então, acho que esse, para mim, é um primeiro ponto muito importante. Né? O que esses dados estão dizendo para a gente e o que a gente não consegue saber a partir desses dados e que a gente precisa começar a entender, se a gente quiser valorizar essas vidas que estão sendo perdidas, porque é muita gente morta. Tem muitos fatores aí, e me parece, professor, pelo que eu estou acompanhando da mídia nacional, na repercussão desses dados, sobre a Amazônia e sobre o Amazonas, que garimpo virou a resposta fácil, embora seja um problema muito complexo e que tenha que receber atenção. Mas só o garimpo responde a todas essas mortes? Aumento de mortes? Então, eu adoraria que a gente tivesse uma resposta tão simples como essa. Né? Seria mais fácil. Agora, a gente não tem, efetivamente, nenhum estudo mais qualitativo ou mais cuidadoso e mais rigoroso sobre, por exemplo, os inquéritos policiais de cada morte dessa. Se nós valorizamos essas vidas, né, a gente precisaria investigar. O Estado poderia fazer acordo com a universidade, com outros institutos de pesquisa, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para dizer: vamos parar e entender o que está acontecendo aqui. Né? A maioria, uma proporção grande dessas mortes são em contexto de garimpo. Depois, se são em contexto de garimpo, né, o que exatamente faz as pessoas se matarem umas às outras? Né? Ou alguém matar alguém? É por uma disputa comercial? É por uma vingança pessoal? Né? É por puro machismo? Né? São homens se matando para demonstrar masculinidade? Ou seja, a gente, ano passado eu estive com vocês para divulgar um estudo sobre linchamentos em Manaus. Né? A nossa hipótese é que a gente pode ter aí desses cerca de 1.500 mortes aí no Amazonas, ou 1.200, 1.300, não lembro agora, mortes em Manaus, né? A gente pode ter aí 100 mortes, 150 mortes por linchamento no ano. Né? Isso não é uma pouca coisa dentro dos grupos de mortes dentro desses dados. Né? Assim como a gente também tem outras violências que estão aparecendo, a gente pode falar de violências de gênero. Então, assim, a gente reduzir a explicação de crescimento de morte, né? Por exemplo, a expansão das facções, a chegada de facções, são importantes as facções, são um fenômeno, sem dúvida, diferente para os últimos 15 anos. Né? 13, 15 anos, às vezes, dependendo da contagem, 20 anos, já faz bastante tempo. Então, assim, o que acontece de maneira mais recentemente que torna essas mortes tão mais altas do que deviam ser? A gente não sabe exatamente. Existe um outro tipo de olhar a respeito dessa violência, que é a participação da violência policial. Há dados significativos no estado do Amazonas sobre esse enquadramento específico? Não está tão acima de uma média nacional. Tá? Então, desses 1.500 mais ou menos mortes, a gente teve cerca de 100 mortes por policiais. Isso chama muito mais atenção, e aí entra uma outra discussão para a gente ter um aprendizado, em outros estados, como Rio de Janeiro, como Bahia e como Amapá. Né? O Amapá é o estado, se eu não me engano, com a maior proporção de investimento, maior investimento per capita por pessoa em segurança pública no Brasil, né? Segundo os dados de segurança do Fórum, em relação ao ano passado. Né? Esse é o estado com a maior
taxa de mortes violentas intencionais no Brasil e é um dos estados com a maior participação de policiais nessas mortes, cerca de 30%. Né? Assim como Bahia também. Ou seja, Bahia, que está em segundo lugar, tem uma proporção altíssima de envolvimento de policiais nessas mortes. O Rio de Janeiro, que não tem a taxa no mesmo nível, mas sempre está alta, né, também tem 30%, cerca de 30% de mortes cometidas por policiais. Não é o caso do Amazonas nas mortes registradas. Né? Mas também a gente fica pensando, né, como a gente tem situações de chacina no interior do estado, né, que são negadas, né? A gente teve uma em Tabatinga em 2021 que só soubemos dela e só abriram, inclusive, inquérito, pelo que a gente entendeu, porque um jornalista foi fazer a investigação. Então, a gente também nunca sabe o que temos e o que não temos em termos de violência policial no estado. Eu não acredito, eu não confio nesses dados. Entendi, professor. Então, o professor Fábio Candotti coloca na fala dele, Rafael, ouvintes, o ponto que nós precisamos como diagnóstico para entender e solucionar a violência e buscar soluções para a violência, na verdade, é justamente talvez um ponto que hoje funcione até como incremento da violência, um apagão de um planejamento certeiro do Estado. E veja, seguir roteiro não é planejamento, né? Fazer anúncio de compras de viaturas e armas não significa planejamento no enfrentamento. A gente não tem como enfrentar se não tiver um planejamento que identifique a origem desses problemas, e eles são muito diversos. E, infelizmente, como o professor colocou, até especialistas que são ouvidos na mídia nacional estão generalizando as questões da violência que são registradas aqui nesta região, em Manaus e nos demais municípios do Amazonas, professor. A ausência do Estado, e aí essa coisa do diagnóstico é mais mas a ausência do Estado, dessa estrutura repressora, o que o senhor pensa? Muitas pessoas apontam essa como uma das questões que incentivam violência em muitos pontos. Os indígenas, os grupos indígenas, eles fazem muita reivindicação da presença do Estado na área da fronteira, como um fator que pudesse intimidar a violência que eles sofrem ali. Essa questão da ausência do Estado é sempre muito complicada. A ausência do que do Estado? Né? Cada município que a gente vai do interior, né, a gente ouve discursos a respeito de ausência de Estado. Né? Curiosamente, por exemplo, Tabatinga é um município que se fala muito da ausência de Estado. Né? O próprio Exército fala muito da ausência de Estado, porque o próprio Exército não se considera como parte do Estado no sentido pleno. Isso é parte de tudo sobre o Exército na nossa área de antropologia mostram isso. Mas Tabatinga é um dos municípios de fronteira com a maior densidade institucional do Brasil. Ou seja, né, temos densidade institucional de segurança pública e também de educação, de saúde, etc. Né? E é um dos municípios com maiores taxas de violência dos municípios de fronteira do Brasil, ainda hoje. Recentemente tivemos, inclusive, o prefeito pedindo ajuda numa carta, pedindo ajuda por conta de que a cidade estaria dominada pela violência, pelo crime, etc. Né? E a gente falou, bom, mas tem uma coisa errada. Tabatinga é um município pequeno até, né? Uma população grande, mas pequeno, com fortíssima presença de segurança pública. E por que não se não está resolvendo? Não estamos falando do transporte de drogas, atravessando pela selva, etc. Esse imaginário. Estamos falando de assaltos, de violência. Violência urbana. Isso. Né? De violência urbana. De morte dentro da cidade, em contexto urbano, de assaltos que aumentaram muito na cidade, em contexto urbano. Né? Então, o que eu acho muitas vezes, a gente discute isso nos nossos estudos, é que esse imaginário, esse discurso, essa ideia de que a ausência de Estado serve para invisibilizar a maneira como o Estado se faz presente. Né? Então, quem são as elites locais? Quem são as elites políticas locais? Quais são os serviços locais? Como é que estão atuando? Né? E quais os efeitos que isso está produzindo? Né? O que é a presença de milhares de homens do Exército em determinadas zonas de fronteira? Quais são os efeitos disso no cotidiano da cidade? Né? Isso tem um efeito enorme na cidade. Numa cidade como São Gabriel da Cachoeira, por exemplo. Né? Como, por exemplo, Tefé também. Né?
Então, a gente tem que pensar um pouco, que Estado é esse que a gente quer? Não basta só dizer a ausência de Estado. Então, a solução do Estado é mandar a Força Nacional para os lugares, um monte de homem armado, né, treinado, inclusive, para matar e para violentar, né? E quando aparece a Força Nacional, a gente, né, tem sempre muitos receios na cidade em relação às meninas, às jovens, né? Porque há suspeitas de que as violências de gênero aumentam. Então, que Estado é esse que a gente quer que se faça presente? Essa é uma solução que se apresentou por várias vezes para a violência grave, né? Quando explode violência nos presídios, enfim, e elas acabam também tendo reflexo nas ruas em Manaus. Não sei quantas vezes a Força Nacional já se fez presente em Manaus, e, no entanto, nós continuamos aí entre os principais números desse ranking muito ruim. Agora, professor, aproveitando um pouco o tempo também, a gente precisa ouvir o senhor sobre um outro dado que é extremamente grave, é um dado chocante, enfim, é complicado falar, porque são números, mas quando você pensa em pessoas por trás desses números, eles meio que, sabe, engessam a gente, a gente fica um pouco sem esperança até, né? O Brasil registrou, em 2022, o maior número de casos de estupros da série histórica iniciada em 2011. E aí são quase 75 mil vítimas de estupro, dá uma média de 205 estupros por dia. Então, são índices de estupro muito altos, 205 estupros por dia, né? E quando a gente vai olhar os dados por região, a região norte também tem um incremento muito alto, o estado do Amazonas também, que as maiores altas estão no Amazonas, com crescimento de 37,3% dos casos. Roraima também teve um aumento muito grande, 28,1%. E aí tem Rio Grande do Norte, 26,2%. O Acre, que está na região norte, 24,4%. E o Pará, 23,5% de aumento dos casos de estupro. Apenas 4 estados registraram quedas, né, que são estados em Minas, Mato Grosso e Paraíba. Mas voltando aqui ao norte, o relatório aponta que parte desses estupros acontece dentro de casa. São 68,3% dos casos. A maioria das vítimas é mulher, né? 88,7%. São menores de 18 anos, então 80% dessas vítimas são menores de 18 anos, são meninas, e 82,7% dos casos a vítima conhecia o autor do crime. E aí, tem outro dado aqui que é destacado numa matéria que eu li aqui da Folha de São Paulo, que 8 em cada 10 vítimas de estupro têm menos de 18 anos, sendo que 61% tinha 13 anos, né, dos casos que foram registrados. E aí, quando o caso envolve uma menina, a maioria das vítimas tem de 10 a 13 anos, e entre os meninos, entre 5 e 9 anos. Como é que a gente consegue observar esses aumentos de estupro no estado do Amazonas, professor Candotti? Outro tema que a gente precisaria se debruçar em termos de uma política bem específica de avaliação e de cuidado. Porque chama atenção, por exemplo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez uma consulta com instituições de ensino superior da Amazônia, e da Amazônia Legal brasileira, sobre seus trabalhos a respeito de um conjunto de temas que eles pretendem investir recursos em pesquisa. Não existe entre os tópicos, entre 10 tópicos, não estava violência de gênero ou nem qualquer coisa que tenha relações com violência de gênero, né? O que mostra uma enorme ignorância a respeito do que e eu espero que talvez lancem outro trabalho sobre isso, outra linha de recursos para apoiar estudos sobre isso, mas, em princípio, mostra uma ignorância a respeito de um dos principais problemas que nós vivenciamos na nossa região e no nosso estado. Quando você vai para cidades do interior, por exemplo, eu estive agora para a São Gabriel da Cachoeira, você pergunta, qual é um problema de violência aqui na cidade? Violência contra a mulher, abuso e estupro de menores, né? Tráfico de drogas? Não, aqui isso não é um problema que a gente tem, né? E é um município em região de fronteira, né? Então, isso, e o que me chama a atenção também, é o fato de que nós não tivemos nos últimos anos exatamente campanhas em torno disso, ou melhoria nos equipamentos ao redor dessa questão, equipamentos públicos, seja com delegacias especializadas, seja com programas de atenção, ao contrário,
né? Nós vivemos um período de desmonte de políticas públicas e políticas de violência de gênero. Então, eu fico me perguntando, porque às vezes você tem um aumento de registros por conta de uma política pública. A gente teve aumento de registros de violência doméstica durante anos, por conta da expansão das políticas de registro de violência doméstica também. A gente não podia negar isso. Agora, o que chama atenção é como é que isso aparece nesse momento, né? Eu fico me perguntando. E aí a gente tem que somar esses dados, porque eu acho que essas coisas estão interligadas socialmente nos acontecimentos do cotidiano das casas. A gente teve o maior aumento de violência doméstica no Brasil, aqui no Amazonas. Um aumento de 92%, quase 100% de registro. Nesse contexto de desincentivo a esse tipo de denúncia. Maior crescimento também de ameaças às mulheres. A gente teve um aumento de 64%, a gente passou de 13 mil para 21 mil ocorrências de ligações de registro de ameaças de mulheres. Né? Enfim, também maior crescimento de lesão corporal dolosa com vítimas mulheres do Brasil. Então, assim, ser mulher no Amazonas não está fácil. Né? E se a gente não tem, né, um investimento em torno disso, a gente vai continuar tendo um problema muito grave para enfrentar nos próximos tempos. Tem uma série de conflitos que estão sempre muito atendidos nas falas do professor, que precisa de um estudo para que se busquem soluções. Você vê a conexão quando as mulheres, a maioria das casas são chefiadas por mulheres, e nós temos um índice de desemprego muito grande. Então, essas mulheres elas precisam sair de casa para procurar, muitas vezes, o alimento do dia. Se você não tem dinheiro para alimentar seu filho, você vai ter dinheiro para colocar alguém para vigiá-lo. Essas crianças ficam numa questão de vulnerabilidade. E, via de regra, a solução é punir as mulheres, criticá-las, denunciá-las, quando a gente vê que falta tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho que não está sendo feito por quem tem aí a função de procurar soluções para essas questões. Elas não são simples, elas precisam de muito incentivo. Falta creche, falta emprego digno, falta pagamento digno e condições dignas de trabalho para essas mulheres, porque elas são mão de obras necessárias. É muita coisa. Eu, por exemplo, só para citar rapidamente, há um tempo atrás, eu não gosto de frequentar o shopping Manauara, não gosto, porque já passei muitas situações ali que eu não concordo, ao caso do sem máscara, do Pazuello, durante a pandemia, né? Enfim, uma série de coisas. Eu lembro que eu fui lá fazer uma compra para minha filha, ainda no final da pandemia, e eu ainda estava usando máscara, e um rapaz 4, 5 vezes maior que eu não estava, e estava muito próximo na hora de pagar o estacionamento. O que eu fiz? Dei a vez para ele, né? Ele estava com tanta pressa, estava com uma criança, eu dei a vez. Eu digo, você está muito próximo, até para digitar a senha de cartão, a proximidade dele não era, sabe, algo aceitável. E dei a vez para ele. Ele ficou irritado porque ele sacou que era por causa da máscara, né? Então é um tipo de conduta, né, de algumas pessoas aqui. E ele veio gritar no meu rosto, assim, sabe, assim, sem a máscara. O segurança lá perto. E eu chamei ele de moleque, que ele tinha que respeitar. Eu já estava noutra fila e ele continuou me esculhambando, chamando um monte de coisa. O segurança não teve o mínimo de atitude em favor ali daquelas violências que eu estava sofrendo. Eu paguei, né, o estacionamento e me retirei, porque pior que aquilo ali era a violência física que eu poderia sofrer ali e ninguém mais ia retirar. Mas você vê que é uma questão cultural de vários lados, né? Essa questão da violência, que ela tem ali uma fagulha, mas vai embora, né? Em relação a essa questão de não ser fácil ser mulher aqui nesse estado. Bom, professor, para finalizar, eu queria que o senhor falasse também sobre, fizesse as suas considerações finais, mas que falasse se houve alguma alteração também sobre a questão do aumento de roubo de celular e de linchamento, que foi um dado que o senhor também fez pesquisa no ano passado. Olha, em relação ao linchamento, nós não temos porque o Estado não produz dados sobre isso. E o Paulo de Segurança o que ele faz é juntar os dados que o Estado mesmo fornece, os estados fornecem. Agora, em relação a roubos em geral, o Amazonas continua ao lado de Rondônia e Amapá, de novo, como entre os três com maior taxa de roubo. E também tivemos aumento na taxa de furto de celulares, e queda na taxa de roubo, e uma queda bem grande na taxa de roubo de veículos. Mas, no geral, né, a gente tem uma taxa de roubo mais furto, misturando roubo e furto de celulares, que é impressionante. Quase uma pessoa a cada 100 no registro, que a gente sabe que nem todo mundo registra.
Então, esse é um tipo de problema muito grave que a gente está vivendo e que quem olha de fora e pensa a Amazônia, as violências, muitas vezes não se preocupa, mas se você pergunta para um cidadão de Manaus, uma cidadã de Manaus, qual é o teu problema em relação à segurança, certamente não é as mortes ocorrendo entre traficantes, ou as disputas pela rota de cocaína ou de qualquer coisa, porque isso é o problema da droga que passa, o problema nosso é outro, né? São as violências que ocorrem cotidianamente com a gente. Enfim, eu acho que, retomando o que você... Não sei se você tem mais alguma pergunta, Rose, se eu já... Professor, tem um dado sobre, só para abusar um pouquinho mais do seu tempo e da própria rádio, do próprio Rafael, tem um dado sobre o aumento de registro da violência de violência contra homossexuais, LGBTs. E esse é um dado interessante, talvez até pela presença desse registro. Eu não sei se tem essa avaliação por sua parte também. Não, isso o Amazonas volta e meia em outros levantamentos de reportagem, aparece como um estado com uma quantidade de mortes, por exemplo, de trans e travestis, está sempre ali em cima, né? E nós imaginamos, né, se o Estado, se a própria sociedade, vou dizer assim, não se importa com um conjunto de mortes tão elevado no geral, né, a gente sabe como essas vidas trans, gays, LGBTQIA+, né, costumam valer menos ainda, né, ter menos importância ainda. Mas o que a gente precisa fazer para lidar com questões relativas a violências é separar essas violências, analisar, algo como isso é composto de vários fatores, né? E não a questão não é, não, vamos pegar o que é maior preponderante. São disputas entre jovens envolvidos com tráfico de drogas, isso dá 50%, então vamos tratar disso. Não adianta, né? A gente precisa lidar com aquilo que forma, aquilo que compõe 10 mortes, né? E é recorrente que haja 10 mortes, 15 mortes, 20 mortes de uma determinada categoria social, a gente tem que olhar para isso, né? A gente não tem, inclusive, nem mal discriminado em relação a indígenas no Amazonas, né? Que morrem no cotidiano, morrem na cidade, né? Morrem vítimas de um latrocínio, morrem vítimas de conflitos entre traficantes, morrem vítimas de linchamento, né? Então, assim, a gente não sabe nada, né? A gente só tem um número bruto, né, que nos indica que a gente está vivendo muito mal, né, e que a gente está tomando muito pouco conta, a gente está naturalizando, né, a morte na nossa sociedade. Então, assim, é realmente um clamor assim, que a gente faz, né? O Estado precisa abrir um diálogo com pesquisadores daqui, de fora, e tentar escrutinar, tentar analisar, tentar avaliar com muito mais cuidado essas informações, se a gente quiser enfrentar isso. Esse é um apelo que a gente faz, porque sem isso a gente vai continuar fantasiando possibilidades e o que está acontecendo aqui, nós estamos fantasiando uma possibilidade que justifica mais violência, né, que coloca como solução mais violência e não mais cuidado para a população, né? Eu chamo a atenção também, né, que a gente pensa muito quando tem um crime, né? Pensa muito o que a gente faz com o agressor, o que a gente faz com quem cometeu o crime. Eu passei por uma situação esses dias de uma amiga que foi vítima de estupro, né? Uma coisa muito, muito dura para mim e para todo mundo em volta, imagina para ela, né? Quando ela encontrou o policial pela primeira vez, né, o policial só queria saber quem era o cara, ele ia atrás do cara. Ele não atendeu ela, ele não socorreu ela. Depois que ela saiu da frente do policial, teve que ela mesma para a delegacia falou, não é no hospital. Foi maltratado no hospital, foi maltratado de novo na delegacia, foi maltratado de novo no IML, né? Depois também em atendimento psicológico. Então, como é que a gente cuida das vítimas? Como é que a gente cuida dos familiares das vítimas, das pessoas que morreram, né? Qual é a atenção que o Estado dá para essas pessoas, com a maioria de pessoas pobres, a gente sabe, né? E depois, para outra ponta, como é que a gente lida com as pessoas que efetivamente cometeram crimes e quando efetivamente se envolveram, por exemplo, em assassinato, né? A gente está o quê? A gente sabe, primeiro, a gente teve um aumento de mortes não esclarecidas também no Amazonas, que é sempre uma coisa que sempre acontece. Mas como é que a gente faz? A gente enjaula a pessoa e isso resolve tudo, né?
a gente está acompanhando, a gente está tentando entender por que essas pessoas mataram, às vezes, uma vez na vida, em torno de um conflito, ou às vezes, algumas vezes na vida, por envolvimento mais graves, como pistoleiros e tudo. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente cuida das famílias dessas pessoas que estão sendo encarceradas, né, nesse momento? E a gente também tem um aumento muito expressivo de encarceramento nos últimos anos. Então, se a gente quer cuidar da questão, a gente tem que ir para vários lados, né? E eu espero que realmente a pressão que tem se feito em torno desse tema surta efeitos em relação ao nosso Estado e aos investimentos que podem ser feitos para a gente entender e enfrentar também, criar políticas para enfrentar. Muito bem. A gente agradece aqui ao professor Fábio Candotti, a Rosiane Carvalho também. Você que porventura está chegando agora aqui na nossa programação, nós estamos na coluna de política da jornalista Rosiane Carvalho, dentro do jornal Band News Manaus, que é o nosso jornal da manhã, aqui na Band News Difusora, para trazer um assunto super relevante, importante para a sociedade amazonense, sociedade brasileira, que são os números, e também, obviamente, discutir aqui a violência. Tudo isso foi divulgado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Professor Fábio, obrigado pela entrevista e pela disponibilidade conosco. Bom dia. Obrigado, Rafael. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Rosiane. Rosiane, obrigado. Mais uma coluna conosco aqui no Band News Manaus. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, professor Fábio, e você, Rafael.